Você faz parte da tropa da omissão de socorro? Ou você já ouviu falar sobre isso? Que basicamente é um movimento onde homens estão repensando o seu papel de, digamos assim, o famoso cavaleiro branco e optando por não intervir em situações de conflito ou perigo envolvendo mulheres desconhecidas. Porque é aquele dilema, né? Se não for sua mãe, se não for a sua esposa, se não for a sua filha ou irmã, ou também uma amiga bem próxima, não se intrometa, não se envolva. E para muitas pessoas, principalmente algumas mulheres que propagam um discurso contra a figura masculina, contra um homem, porém, entretanto, todavia, quando aparece alguma situação em que elas precisam sim, naquele momento, de um homem, elas começaram a entender que todo aquele discurso delas parece que está mais real do que nunca. Parece uma coisa radical vindo da parte de muitos homens? Talvez, mas quando a gente começa a entender os motivos por detrás disso, principalmente aqui no Brasil, a coisa fica mais complexa. E eu diria que até em muitos casos compreensível. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, dar minha opinião a respeito. E deixando claro que isso não é exclusivo aqui do Brasil. E em várias partes do mundo já está acontecendo essa famosa tropa de omissão de socorro vindo de muitos homens quando envolve as mulheres. Mas antes de eu dar minha opinião sobre isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui duas coisas, uma aleatória e depois você comente de novo sobre o tema do vídeo, que ajuda muito no engajamento do vídeo e distribui para mais pessoas. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Imagina a seguinte cena, você tá andando na rua e vê uma situação meio estranha acontecendo, uma discussão, um clima tenso de um casal, um homem e uma mulher, ou até mesmo duas mulheres. E aí vem aquela pergunta na sua cabeça, cara, será que eu me envolvo ou não me envolvo, deixo eles se resolverem aí e eu sigo minha vida? Bom, se você respondeu que não se intrometeria, possivelmente você faz parte dessa tropa de omissão de socorro, né? Que popularmente, entre aspas, as pessoas estão colocando homens que não querem intervir em situações quando envolve mulheres. A não ser o caso que eu falei pra vocês, se não for sua irmã, se não for sua esposa, mãe ou uma amiga bem próxima, você não vai intervir. E deixando claro que não é um grupo organizado, com camisa, com uniforme, senha secreta, tá? É mais como uma mentalidade, um comportamento que vem se espalhando principalmente nas redes sociais e em comunidades online. A essência é simples, mas até compreensível, se você não colocar ideologias, colocar falas que vocês conhecem muito bem. Os homens estão optando por não interferir diretamente em conflitos ou situações perigosas que envolvam mulheres desconhecidas. O lema formal que a gente vê muito é por aí, é aquele negócio, né? Ema, 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 cada um com seus problemas. Mas atenção aqui, isso não significa que eles vão ignorar completamente uma situação de risco. A ideia não é ser insensível ou irresponsável, que muitas podem argumentar aqui. As mulheres que falam, fazem discurso, fazem vídeos, ainda mais nessa área das redes sociais que cada vez mais entra trends, isso, aquilo, criticam os homens em tudo que é errado, é culpa do homem, porém quando elas precisam realmente de um homem para intervir em situações ou resolver algum BO que elas têm, aí a ficha delas começa a cair, que não é tão verdade aquilo que elas tanto pregavam. E essa é a diferença brutal que está acontecendo. É, em vez de você se colocar na linha de frente, né, sendo o paladino da justiça, o cavaleiro branco, eles estão preferindo terceirizar o socorro. É muito preferível, cara, e isso é minha opinião sincera sobre isso. Cara, tá tendo alguma discussão entre o casal, uma mulher envolvida, seu vizinho, não dá uma de herói, né? Ah, eu vou resolver o problema dela, isso, aquilo, né? Ela tá precisando, cara. Uma dessas daí, você vai se dar mal, vai ficar aí sequelado ou coisa pior. E amanhã ou depois, principalmente em brigas de casais, ela vai estar com esse cara, sabe? Hoje ela tá pedindo ajuda, isso, aquilo. Amanhã ou depois ela vai estar com esse mesmo cara. E você que foi, entre aspas, o herói, né, vai sair como vilão, você vai se fuder literalmente. É muito melhor você ligar pra polícia, bombeiro, SAMU, qualquer coisa assim do tipo, uma autoridade competente, né, do que você se intervir diretamente. Você não vai se expor ao perigo físico ou legal, ainda tem essa ainda. Judicialmente tá acontecendo muito isso, ainda mais, né, com esses movimentos, leis aqui no Brasil que estão sendo propostas, aquela questão da misoginia. Agora, qualquer atitude sua mal interpretada, mesmo em situações em que é uma ajuda clara, você pode ser colocado como alguém misógino, sabe? Ah, porque o cara tá me ajudando, eu não pedi diretamente pra você, mas aquela situação que você estava vendo, tinha que ter uma intervenção e você foi dar uma de herói, acabou se ferrando literalmente. E essa é uma distinção importante que eu vejo muito entre os homens, que não é exclusiva aqui do Brasil. Se vocês dão uma pesquisada aí, experiências sociais, de eventos, né, do cotidiano, que envolvam mulheres,
é quase, se eu não falar 100%, é quase uma 90% que muitos homens evitam qualquer tipo de interação quando envolve mulheres em situações que ele possa se ferrar literalmente. É que nem eu falei pra vocês, as pessoas pensam que essa, entre aspas, tropa de omissão de socorro parece que é uma coisa misógina, uma coisa machista que os homens estão tendo. Cadê os homens de hoje? Cadê os homens de antigamente? Os homens não são mais como antes. Mas, cara, se você parar um pouquinho pra analisar o porquê disso está acontecendo, é aqueles pontos que todo mundo já ouviu falar. Pô, não tem como mais o cara ser, nem entre aspas, cavaleiro nos dias de hoje, né? Você não sabe a real intenção da pessoa, você não sabe se a pessoa vai te ferrar amanhã ou depois, né? E em específico aqui do Brasil, a gente sabe que tem muitas ideologias crescendo, movimentos, né? Raízes de movimentos se espalhando em relacionamentos, moldando até o caráter das pessoas. Por simplesmente se envolver um homem, o cara é errado. E por consequência disso, não só os homens, mas até mulheres começaram a adotar uma postura cautelosa extrema. E vamos ser honestos aqui, né? Uma realidade sem filtros. Existem fatores que contribuem para essa mentalidade e eles não são superficiais. Um dos principais pontos que muitos vão jogar na mesa é o medo da falsa acusação ou ter a ajuda mal interpretada. Cara, pensa assim comigo. O homem vê uma mulher em apuros. Ele se aproxima para ajudar e, de repente, ele pode ser acusado de assédio, de má intenção ou até mesmo de agressão. Tipo assim, por exemplo, o cara vai ajudar ela, pega ela de um jeito, ele coloca a mão nela. Automaticamente, se tiver uma pessoa gravando, ou até mesmo a pessoa que tá, entre aspas, pedindo ajuda, se amanhã depois ela colocar ele na justiça, ainda mais aqui no Brasil, você já sabe muito bem o fim dessa história. E não é um final feliz. A gente vive em uma era onde a palavra de uma pessoa pode ter um peso tão grande na vida e na reputação de um homem que pode ser destruído em uma questão de horas por uma acusação, mesmo que infundada. E infelizmente a gente vê casos assim acontecendo no dia a dia. Aí vão dizer que são casos isolados, mas é o caso isolado 5.000 só nessa semana, sabe? E esse receio, essa insegurança jurídica e social, cara, é um motor muito forte para a decisão de não intervir. O outro ponto crucial que eu falei pra vocês é aquele risco físico, né, e a violência. Quantas vezes a gente não ouviu aí a expressão briga de marido e mulher não se mete a colher? Por mais que a gente queira ajudar, intervir em uma briga de casal, por exemplo, pode colocar você em uma situação de extremo perigo. Você pode apanhar, pode ser esfaqueado ou até mesmo ir de arrasta pra cima por tentar separar uma briga de casal que não é sua, sabe? Você não tem nada a ver com aquela situação. E deixando claro de novo, eu não estou dizendo que você não tem que intervir, ser omisso em tudo. Não, longe disso, você tem que fazer a sua parte, ligando para a polícia ou qualquer órgão competente para eles resolverem. Não colocando a tapa a cara para resolver uma situação que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com alguma pessoa próxima a você. Sabe, é uma situação perigosa, uma situação minuciosa, que é muito fácil as pessoas falarem nas redes sociais que, ai, cadê os homens? Os homens têm que fazer isso e aquilo, mas quando você tá na realidade, em frente à situação, cara, é 50-50. Na verdade, eu acho que tá mais pra 90-10, sabe? De você se ferrar do que você sair, entre aspas, como herói daquela situação, daquela história. E fora ainda que existe aquela sensação de desvalorização do papel masculino e tudo que envolva o homem. Na minha opinião é o seguinte, esse pensamento que a maioria tá tendo, não tem como você questionar, não tem como você debater. Porque veja bem, hoje em dia, o homem, a figura masculina, até mesmo algumas mulheres, tem um receio enorme de enfrentar situações de você ser mal interpretado em tudo. Aí quando surgir termos e movimentos, pensamentos e uma linha de raciocínio que está acontecendo entre as pessoas, majoritariamente entre os homens, aí tem aquela sensação de que o papel do homem está sendo desvalorizado. Porque veja bem, se o homem está tendo essa atitude, e até algumas mulheres levando em questão, o porquê será que ele está tendo essa atitude? Porque se não envolver sua mãe, sua esposa, sua filha, sua irmã ou uma amiga próxima e não vai intervir, é puramente aquilo que foi construído até agora. Essa nova onda de ideologias, essa nova onda de cultura, entre aspas, assim, se é que você me entende, de pregar, né, um ódio aos homens. E quando vários homens começam a ter atitudes que, entre aspas, né, é um papel masculino, aí elas começam a cair a ficha que tudo aquilo que elas pregaram, que toda essa cultura de desvalorização masculina, não faz sentido. Porque quando o calo aperta, infelizmente, elas ignorando uma verdade, mas a consequência elas não conseguem negar, é que elas vão ter que precisar de um homem, cara. Sabe? Porém, a ideia de ser um cavaleiro branco, nos dias de hoje, para uma parcela de muitos, é visto como algo que só traz prejuízo. Você tenta ajudar, tenta ser um bom homem, um menino bom, e acaba se dando mal, sendo mal interpretado, acusado ou até mesmo coisa pior. É a pergunta que surge é, por que eu deveria me arriscar
arriscar minha própria vida se a própria sociedade que me cobra essa postura depois me pune por ter ela? Né? É uma reflexão que muitos homens estão fazendo e que alimenta a ideia da tropa da omissão de socorro. E como a gente está vendo o andar da carruagem nos dias de hoje, ainda isso vai ser só a ponta do iceberg desse movimento. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meus 2 centavos sobre tudo isso. Se você concorda ou discorda, ou até mesmo quer acrescentar alguma coisa que eu não falei, fique à vontade para colocar sua opinião. E também, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, é totalmente de graça, não te custa nada. Porém, entretanto, se você quer me ajudar financeiramente a me manter na ativa, a dar um gás a mais na publicação aqui dos vídeos, tem algumas formas que vocês podem me ajudar, que tá tudo aqui na descrição. O Pix, copiando e colando o Pix, o Apoia-se, que você entra direto no link, e também escaneando o QR Code que tá sempre aqui no canto dos vídeos, deixando também um Valeu Demais junto com o tema de vídeo que vocês queiram, que é da minha opinião, que no caso do vídeo de hoje foi o tema sugerido pelo inscrito Matheus Souza. E se você quer ter mais prioridade nos temas de vídeos que eu vou trazer aqui, deixe junto com o Valeu Demais, beleza? E da forma grátis, vocês podem deixar o like, comentar, hypar o vídeo no seu celular e se inscrever no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.